Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam no ar Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas para você, querido ouvinte que nos acompanha aqui com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Vamos para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e conto aqui com os comentários do meu parceiro, Gabriel Itajara. E aí, Biel, saudações nordestinas, meu querido. Saudações nordestinas, João. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes da Sintonia FM, da Rádio de Sintonia e de todos os que nos escutam nos agregadores de podcast, em todas as plataformas que estão disponíveis. Vamos lá, mais uma semana aí de futebol nordestino protagonizando no futebol brasileiro. Muita coisa acontecendo, a gente quebrando a cara, dando palpite errado, e aí depois do palpite errado a gente se ilude, e aí é iludido novamente, chamado novamente Você está falando do Vitória, né? Vitória, né? Eu sei, ele nos alimentou, né? Ele nos alimentou de esperanças, mas é isso, ele dá com a mão, tira com a retroescavadeira. A gente vai falar mais sobre isso aqui no nosso Firula e Rapadura. Vamos então para os nossos destaques, né? Os nordestinos das diferentes divisões do futebol brasileiro. Vamos falar aí como é que anda a vida das equipes nordestinas na Série D, na Série C, na Série B e na Série A. Vamos começar pela quarta divisão, Série D. Começar falando aí que estamos em andamento aí, né? A 10ª rodada da Série D, né? Alguns jogos aconteceram, outros ainda não. E a gente traz, inclusive, aí a lista com os resultados e também a agenda daqueles que ainda não ocorreram. Vamos trazer aí, então, no grupo A2, o Águia de Marabá venceu o Motoclube por 2-0. Tocantinópolis perdeu em casa para o River do Piauí por 3-0. A gente tem ainda o confronto entre Fluminense do Piauí e Altos, que acontece hoje às 7 horas da noite. E tem também Maranhão e Cametá, que acontece amanhã às 7h30 da noite. Esses dois duelos aí pelo grupo A2, envolvendo também nordestinos. No grupo A3 teve só um jogo aí dessa 10ª rodada já realizado. No Amigão, 13 e Atlético Cearense se empataram em 1-1. 13 segue invicto na disputa da Série D do Brasileirão Galo da Borborema, hein? Os outros jogos que ainda estão para acontecer são os seguintes. Santa Cruz de Natal e Potiguar se enfrentam às 3 horas da tarde hoje. Hoje também, aliás, amanhã às 7 horas da noite, Iguatu e Maracanã se enfrentam. E amanhã, América de Natal e Souza, às 8 da noite também vão a campo. No grupo A4, nenhum jogo ainda aconteceu nessa 10ª rodada, todos ainda estão por ocorrer, a maioria deles, aliás, todos eles acontecem hoje, né? A gente tem aí às 3 horas da tarde, Jacuipense e CSE de Alagoas, às 7h30 da noite, Asa e Juazeirense, temos também Sergipe e Itabaiana às 20 horas, 8 da noite, e também às 8 da noite, 20 horas, Retrô e Petrolina nesse duelo entre pernambucanos. No grupo A6, a 10ª rodada já começou e tenho más notícias. O Itabuna perdeu a sua campanha invicta, sofreu a primeira derrota na Série D, ó, Biel. 1-0 para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu venceu o Itabuna aí no Rio de Janeiro. Os destaques são os seguintes. A gente tem Altos, Tocantinópolis, River e Maranhão e Motoclube. 5 times brigando pelo G4 do grupo A2. Altos de Tocantinópolis tem 15 pontos, River, Maranhão e Motoclube 14. Então tá tudo embolado, nada definido no A2. No A3, o 13 segue imbatível
invicto e líder, né? Que moral do Galo da Borborema, meu irmão. O Itabaiana também vai muito bem, obrigado, líder isolado no grupo A4. E o Itabuna perdeu a invencibilidade e a liderança para Nova Iguaçu, mas ainda está empatado em pontos com Nova Iguaçu. Ambos têm 19 pontos, disputando essa primeira posição do grupo A6. Biel, perdeu a invencibilidade o Itabuna, hein? E o Galo, cara, firme e forte o Galo da Borborema nessa campanha invicta, hein? É isso, né? Quando a gente fala do protagonismo aí do futebol nordestino, estamos falando aí desses paraibanos, né? Tanto o 13, a gente ainda vai falar do Botafogo na Série C, mas são os times aí que estão se destacando aí dos nordestinos nas divisões de baixo do futebol brasileiro, né? A gente tem esse momento. Teve esse momento difícil ali do Itabuna, né? Perdendo para o Nova Iguaçu, mas é um resultado... Não sei se esperado é a palavra, mas a gente sabe que o Nova Iguaçu não é um time fácil de se vencer fora de casa, e é um time que, tudo bem, já reformulou algumas peças depois do Campeonato Carioca, mas fez um bom Campeonato Carioca, né? Foi o vice-campeão carioca. Então, não é um dos times que a gente vai ficar de olho para o restante da Série D. Então, podemos botar na conta da normalidade esse resultado aí do Itabuna. Enquanto o 13 segue como a gente fala, como você falou, esse momento invicto, né? Consegue um empate, não é bom empatar em casa, mas manter invicto, não perder, é fundamental para a moral de qualquer equipe. Então o 13 vai se mantendo aí, vai se formando. E como a gente vem falando, né, um time de um ataque muito bom, que se encaixou e que vai dando trabalho aí nessa Série D aí, que já vai entrando nos seus momentos decisivos da primeira fase. Não, exatamente, né? Estamos já na reta final, cara. Os grupos têm 8 equipes, são 7 jogos de ida, 7 jogos de volta, 14 rodadas. Estamos no meio da 10ª. Então, assim, esses pontos que ainda estão em disputa são fundamentais para definir aí o destino de quem fica no G4 de cada um desses grupos da Série D do Brasileirão. Vamos subir um degrau? Vamos de Série C. Trazer agora, então, um pouquinho mais aí de informações da Série C agora, 10ª rodada da Série C rolando, né? O Belo perdeu mais uma posição, né? Mas empatou, marcou ponto, somou ponto fora de casa. É o terceiro colocado, segue invicto. Sabe? É bom a gente ficar de olho nisso. Londrina e Botafogo 1-1, né? Botafogo da Paraíba foi lá em Londrina e tirou esse pontinho lá no Estádio do Café. Tombense venceu o Floresta por 3-0. O ABC bateu o Remo por 3-1. A Aparecidense empatou com o Náutico em 2-2. E aí a gente tem mais 3 jogos para rolar aí dessa 10ª rodada. Sampaio Correia e Atlético de Minas hoje, às 7 horas da noite. Temos também hoje o duelo entre Ferroviário e Ferroviária. Esse tinha que rolar, né, bicho? Às 9 horas da noite. E temos também Confiança e CSA amanhã, às 8 horas da noite. Biel, dentro do roteiro, né? O Botafogo somou um ponto fora de casa, segue invicto, tudo lá no G8, mesmo que tenha perdido uma posição, mas se mantém ali, né? Um bom resultado empatar fora de casa. O Náutico também empatou fora de casa, é um bom resultado. A ABC volta a vencer e o Floresta também, né? Alimentou a gente ali de esperança, mas já perdeu de novo, tomou outra safanada, dessa vez para o Tombense, né? Exato. Mas vamos voltar naquele processo do o que é esperado, né? Tombense, no caso, é um dos maiores investimentos dessa Série C. E o Floresta deve ser um dos menores, né? É um time com muitas dificuldades, com muitos problemas. Teve aquele momento, né, das vitórias consecutivas, quando vence o Náutico, e aí vence o Náutico fora de casa, né? Um momento importante, anima Marcelo Cabo. E será que o Marcelo Cabo agora vai? E aí perde para Tombense. Não sei, assim, eu acho muito natural. Não sei o quanto isso vai arrefecer o ânimo, mas
não, de qualquer forma, não é bom para o Floresta, porque você está ali naquela concorrência direta, tem o CSA ali, tem o Caxias que ainda não engrenou, mas tem muitos jogos a menos. Então vamos ver o que é que vai dar aí do Floresta nos próximos. Acho que a próxima rodada é muito importante para o Floresta para entender aí o que é que dá e o que é que não dá mais para esse time. Enquanto o Botafogo da Paraíba, eu acho que mais uma vez pode parecer chovendo molhado, exaltar, por exemplo, um empate desse fora de casa. Mas o Londrina é um time, dos maiores orçamentos dessa Série C. O Londrina é a SAF do Belintani. É um time que tem aí previsto de orçamento para. Eu até lembrar aqui, são 13 milhões para esse ano de orçamento. É um orçamento que é um pouco acima do que a gente entende aí Um as valor outras equipes. bem robusto para a terceira divisão do futebol brasileiro. Pois é isso que eu estou falando, que aí quando a gente olha, até o Botafogo, né, que a gente não chegou a comentar, mas está no processo de SAF também, né, foi encaminhada a SAF do Botafogo, mas não tem dinheiro entrando no Botafogo agora. O Londrina se preparou para essa temporada na Série C. O objetivo do Londrina nessa temporada, o investimento foi feito para subir para a Série B. Então, a posição que o Botafogo está em relação ao Londrina demonstra como o Botafogo conseguiu otimizar melhor esse orçamento que tem. E aí, dentro de campo, você está lá no Estádio do Café e você consegue segurar empate contra um dos maiores investimentos, com desfalques. Você tá, no seu time estava com alguns desfalques, jogando fora de casa. Jogar no Sul nunca é fácil, é uma viagem desgastante. Tem todas essas coisas. Eu achei um excelente resultado. Não mantém a invencibilidade, o time não cai muitas posições, não perde de vista ali o Atlético e as outras equipes que também estão ali naquelas posições. Eu acho que está tudo certo para o Botafogo. Não está tudo certo para o Náutico. O Náutico conseguiu uma boa vitória, um bom empate fora de casa. A Aparecidense não perdeu nenhuma partida jogando no seu estádio, no Aníbal Toledo. É um time muito complicado para enfrentar lá em Aparecida de Goiânia. Mas o Náutico, Eu assim, sei. Eu sei. O Campinense foi lá na decisão da Série D, bicho. Que lembrança. Pois é, então é uma coisa assim muito. Sendo que o Náutico ele vai e começa perdendo, vira a partida, foi Paulo Sérgio, vice-artilheiro da temporada, Paulo Sérgio aí, 7º gol dele, só está atrás do Jonathan Jesus e do Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, tá muito bem, fazendo muitos gols, e aí o Renato Alves vira a partida, e aí o Náutico dá uma freada nos ânimos, segura o ímpeto, recua demais as linhas e acaba sofrendo um empate no segundo tempo. Como eu falei, nesse momento delicado do Náutico, um empate fora de casa não é ruim, é estancar uma sangria, foram 2 derrotas consecutivas, estancar a sangria era fundamental, mas o Náutico vai para enfrentar o Confiança na próxima semana muito pressionado. Muito pressionado. E pressionado em vários aspectos. Não só da sua posição e sua dificuldade na tabela nesse momento, mas ele vai enfrentar o Confiança de Mazola Júnior, o técnico que acabou de ser demitido. Então, um técnico que não caiu nas graças da torcida, que aconteceram muitas polêmicas, então vai ficar uma questão muito emocional. É questão assim, a gente sabe, se o Náutico não vence o Confiança, que inclusive está abaixo da tabela agora, pode mudar, pode passar ainda o Náutico antes de chegar o confronto, mas é um momento delicado, assim. Se o Náutico não vence o Confiança, o ânimo do time, da torcida, que já está baixo, pode só piorar. Então é aquele momento, só a vitória interessa para o Náutico na próxima rodada. Enquanto o ABC conseguiu outra vitória, né? Assim, a gente olha ali o Remo, que até também mudou de técnico, parecia que ia melhorar, depois não melhorou de vez, e aí o ABC vai subindo, hein? O ABC que tomou uma lapada do Náutico jogando no Frasqueirão, já ultrapassou o Náutico e já começa a sonhar com o G8.
O ABC tá aí, é um desses times que a gente tem que prestar atenção. Parece que mudou, né? Virou a chavinha, deu o clique, e Série C é muito importante dar o clique, né? O time se mobilizar, entrar tudo, os jogadores entrarem. Foi o que aconteceu com o Botafogo da Paraíba no começo. O Botafogo clicou no começo do campeonato, tá aí até agora. Enquanto várias equipes estão com dificuldade de vencer, ninguém tá vencendo o Botafogo. E o Botafogo não era. É uma surpresa, né? Tá onde tá. Isso é. Era um time estimado, mas eu não diria que era um favorito. Era um time que era respeitado ali, pela história que já tinha na Série C, pelas campanhas que fez nos últimos anos. Mas a galera dizia, ele mas né? Assim, com um certo olhar de desconfiança, né? Agora, essa coisa, para mim, caiu por terra. O Belo está muito bem, né? Se a gente olha só o Campeonato Paraibano e as crises, né? Muda treinador 2 vezes e tudo mais, durante só o Paraibano. E aí chega na Série C com outro treinador, aí a gente fica assim, e aí, será que vai? Será que... Na verdade, eu acho que um olhar mais crítico poderia colocar o Botafogo como ameaçado para a Série D, junto com Floresta, junto com o Ferroviário, junto com as equipes que subiram, o Botafogo podia estar lá. Mas aí o mais otimista podia dizer também. É o único nordestino na primeira página da tabela ainda. Tem isso, e assim, o mais otimista podia olhar e dizer assim, não, o Botafogo tem time para chegar no G8. G4 é demais. G4 era demais. Também diriam isso. Eu acho, e aí na prática, você pega times, empresas como Londrina, como o Atlético, que tem muito investimento de empresário, gente dizendo, e o Botafogo tá melhor do que o Londrina, de pau a pau com o Atlético, melhor do que a Tombense, todos os investimentos que são maiores do que o Botafogo da Paraíba. Vamos passar aqui rapidinho então essa tabela. G8, Volta Redonda, 22 pontos, é o líder. Atlético está em segundo lugar, tem 21 pontos, 2 jogos a menos nesse momento. Botafogo da Paraíba também tem 21 pontos, mas tem só 1 jogo a menos. São Bernardo é o 4º colocado, tem 18 pontos. Figueirense é o 5º com 17. Ferroviária de Araraquara é a 6ª colocada com 17 pontos e tem 1 jogo a menos. O Londrina é o 7º colocado, tem 16 pontos. E o Ipiranga é o 8º colocado, tem 15 pontos e 3 jogos a menos. Ipiranga também, hein? Olha, a gente é nordestino, mas temos que falar. Esse time de Erechim está muito bem, hein? Com todas as dificuldades. No Z4, na outra ponta, Caxias, em 17º, outro gaúcho. Tem 3 jogos a menos também. Mas só tem 6 pontos. Sampaio Correia também tem 6 pontos, é o 18º, tem 1 jogo a menos. CSA é o 19º, 5 pontos e 1 jogo a menos. E o São José tem 4 pontos, é o lanterna, com 2 jogos a menos. Só para comentar, né? O Botafogo é um estranho no ninho nesse G8. Assim, estranho no ninho não no sentido assim, pejorativo, mas se a gente olhar lá, Sudeste, Sudeste, Nordeste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sul. Esse é o G8. E aí o do Nordeste, o time que a gente podia esperar, o próprio ABC está numa posição dessa, o próprio Náutico que tem bom investimento e é um time de massa. O Botafogo a gente não estava esperando. E aí o Botafogo é uma estrela, é um destaque do futebol nordestino no Brasil. A gente tem que olhar e exaltar, porque ele é o único. Eu ia fazer uma comparação muito maldosa com os colegas do Sul e do Sudeste, mas lembra muito... É um infiltrado. Eu ia fazer uma referência de um filme, mas ele é um infiltrado ali no meio, né? Ele tá no meio ali e tá batendo. Não tá deixando... E não tá apanhando de ninguém. Então, demais. Eu acho que a gente tem que exaltar e muito. Toda a rodada que a gente vê aqui e o Botafogo tiver nas 3 primeiras colocações, é motivo para a gente exaltar e muito esse time do Botafogo da Paraíba. É isso aí, então, grande destaque
dessa Série C, o Botafogo da Paraíba. Série B, vamos agora subir aí mais um degrauzinho, vamos falar agora da segunda divisão. Resultados bem diferentes aí, né? A gente teve CRB vencendo em casa, se afastando do Z4, o Sport saiu do G4, né? Perdeu na Arena de Pernambuco por um placar bizonho, assim, 2-1, deu um gol, né, no primeiro minuto de jogo. E o Ceará que tem aí esse duelo com a Ponte Preta, esse duelo entre alvinegros. E aí, Biel, o que você tem para analisar desse rendimento? Porque o Sport está em quinto lugar, o Ceará em nono na tabela, o CRB em 15º. O CRB está se afastando de novo do Z4. O Ceará deu uma caída agora, assim como também o Sport. O Sport caiu menos, mas o Ceará também caiu de rendimento. Qual a sua análise desses resultados dessa rodada da Série B? Olha, a Série B está equilibrada demais, né? Eu estava conferindo hoje, a diferença do líder para o 10º colocado é 4 pontos. 4 pontos distanciam o líder do 10º colocado. Então, por isso que toda a rodada está virando muito. Uma hora o Sport está em segundo, aí cai para sexto, aí sobe de novo, e aí cai. Tudo bem, o Sport está num momento de oscilação. Mas, aparentemente, todos os times da primeira página da Série B estão em oscilação. O Goiás tinha perdido na rodada anterior, e aí vence, e aí o Santos, que perdeu 4 partidas seguidas, vai lá e vence o Goiás. E aí tá num momento assim da Série B muito, muito complexo de entender. E aí o Sport meio que é uma das tônicas, né? do Nordeste é a tônica dessa oscilação que temos visto na Série B. Foi uma partida muito esquisita. Partida do Sport e Novo Horizonte. Nossa, que saída de bola bizonha, cara. Como é que você toca no vazio pro goleiro, assim, sabe? E o Alisson Cassiano, o zagueiro que fez o gol contra, é um zagueiro já muito questionado, já com muita marcação da torcida, já não, foi um pior momento. E aí junta com a própria escolha, a gente fala muito do treinador do Sport, que ele é um bom treinador, que ele é um treinador de futebol ofensivo. E aí, na partida de ontem, ele inventou ali um Barleta, que é atacante, ponta direita, jogando de lateral esquerdo. E aí todo mundo ficou, mas como assim, Barleta na lateral esquerda? Não, ele vai meter 3 zagueiros ali improvisado, vai meter Barleta de ala. Não, começou o jogo, estava lá Barleta, sendo que não deu tempo nem de saber se isso deu errado mesmo. Porque 12 segundos você tomou um gol contra, que com certeza abalou o psicológico dos jogadores. E aí com certeza, cara. Já vai o memezinho, a foto do Mancini. Isso é esquema de aposta. Foi muito bizarro, cara. Todo mundo ficou, cara, que negócio estranho. Sabe? Que saída de bola. Como é que você vai recua a bola pro goleiro e não olha para onde o goleiro está posicionado? É um erro tão bizonho, tão elementar, que de fato é de se cobrar de um zagueiro profissional. Pô, gente, como é que você vai tocar a bola e não tem essa noção de espaço? Exato. Tem uma parte da torcida também que reclamou do goleiro, né? Achou que o goleiro não devia estar ali. Mas eu acho que no futebol hoje em dia acontece, do goleiro estar na meia-lua e é assim o futebol hoje. Eu acho que é mais culpa do zagueiro mesmo de não ter olhado. E aí dentro de campo o Sport está vivendo um momento assim. Gustavo Coutinho não faz mais gol. É questionado toda a partida pela torcida. Nossa, Roberto... a gente elogiava tanto Coutinho, né, cara? Que foi que aconteceu com ele, né? Uma fase técnica, isso acontece com muitos centroavantes, né? A gente vê muito isso. E aí o Sport tem o Zé Roberto, que o Zé Roberto é uma incógnita para a torcida. Muitas vezes, quando ele entra no lugar do Coutinho, ele entra bem, ele entra melhor do que o Coutinho. Mas quando ele é titular, não corresponde. E tem um problema de indisciplina, ele faz muita falta, ele corre muito risco. Tanto que ele foi expulso naquela rodada lá contra não lembro se foi o Mirassol, ou se foi na rodada anterior, mas contra o Avaí. Ele foi expulso contra o Avaí com momentos desnecessários. Às vezes ele quer ser muito intenso e viril nas suas jogadas, acaba passando do ponto e acaba expulso, ou escapando de expulsão, ou levando muito amarelo. Então fica um problema ali no ataque.
e muitas lesões. O Sport está vivendo um momento de muitas lesões, muitos desfalques. Foi para essa partida com 6 desfalques. Já tinha ido na rodada anterior com 7 desfalques. Então o momento do Sport é complicado e a oscilação acaba que a gente tem que entender que é natural. Está perdendo muito jogador, vai ter que esperar essa janela chegar e reforçar a equipe, porque o time é bom, tem muitos jogadores, mas perdeu Pedro Lima, está perdendo Alan Ruiz, os jogadores estão lesionados, está Romarinho lesionado, Dalbert lesionado, muitos jogadores lesionados. Rafael Thierry, que é o capitão da equipe, vai passar 8 semanas fora, pode passar até mais. Então, um momento complicado. Muito prejuízo, né? Muito prejuízo. Já o CRB, é importante vencer. Tá com aqueles jogos a menos que a gente já falou, que tem que recuperar, tem que fazer um campeonato de recuperação. É aquela coisa, a gente vê enfrentando o Guarani que vem muito mal, já está no terceiro técnico, já está complicadíssimo, assim, tem muita dificuldade. Tem até uns jogadores que eu gosto do Guarani, tem o Caio Dantas, não sei se você lembra do Caio Dantas, foi artilheiro pelo Sampaio Corrêa. Lembro muito dele. Pronto, o Caio Dantas, ele tá jogando no Guarani, mas ele tem muito problema de lesão. Então, quando ele joga, ele faz gol. Mas ele tem jogado, ele deve ter tido 2 ou 3 partidas nessa Série B pelo Guarani. E aí o Guarani tá muito mal. E aí o CRB vai lá, tá jogando em casa, precisa da vitória, consegue ganhar de 1-0. Aquela coisa, acho que todo mundo esperava pelo menos 2 golzinhos. Não é 2 golzinhos, o importante é os 3 pontos. 3 pontos, meu amigo. 3 pontos. Exato. É o Lanterna, é o time que tá mal. Não interessa. CRB está com 2 jogos a menos e tem 10 pontos. Tem que correr muito atrás para poder chegar. O Sport está em 5º com 19. O Ceará está em 9º com 16. Então tem que correr atrás aí para chegar atrás dessa galera. E vamos ver aí o que acontece, né? O Ceará na semana passada teve aquele empate em casa contra o Sport, que foi muito assim, sinal de alerta no trabalho do Mancini aí, viu? Vamos ver se esse jogo aí, Ponte Preta e Ceará, vai ser muito traiçoeiro para o Ceará. Nelson Batista, desde que chegou na Ponte Preta, ainda não perdeu no Moisés Lucarelli. O Ceará vai ter que tomar cuidado. O trabalho do Mancini vai ficar em risco caso ele não consiga essa vitória em cima da Macaca. Cara, inclusive devem estar entrando em campo agora, né? Enquanto a gente está gravando. Para você que nos acompanha aqui na sintonia, o Firula ele é gravado nas noites de terça-feira, né? E vai ao ar aí na quarta-feira. Então, nesse momento está rolando aí, então, o duelo entre Ponte Preta e Ceará. Então, é um duelo também que é importantíssimo aí para esse desenrolar da Série B e para a campanha do Ceará, para a campanha do Vozão, que está aí também na expectativa, na luta pelo acesso, pelo retorno para a Série A. Vamos agora de próxima pauta, vamos falar de Série A, né? Já falamos agora dela, vamos falar da elite do futebol brasileiro e os nordestinos inseridos nessa elite aí, como é que se saíram nessa última rodada. Cara, o Bahia, hein? Que triunfo, hein, cara? Que triunfo, rapaz. Fez ensopado de Raposo, rapaz. 4-1 no Cruzeiro na Fonte Nova. Fortaleza visitou o Galo. Foi lá a outra contraparte mineira e arrancou um pontinho lá, beliscou um pontinho lá. Já o Vitória, né, como a gente tinha falado antes, nos deu a esperança quando venceu pela primeira vez, aí dá a mão e tira com a retroescavadeira. Perdeu para o Red Bull Bragantino já nessa rodada em Bragança Paulista. E é isso, voltou para o Z4, né? Pelo menos agora não é o Lanterna, agora está de porteiro do Z4 nesse momento. Bahia é o terceiro colocado, tem 21 pontos. Fortaleza é o 11º, tem 14 e um jogo a menos. E o Vitória é o 17º com 9 pontos. Biel, Vitória de novo, né? Te dá com a mão, te tira com a retroescavadeira, nos alimentou de esperança. Mas Carpini, eu não sei não, cara. Carpini, eu não consigo gostar do trabalho do Carpini. Olha, é complicado, né? Se a gente não consegue gostar do futebol do Carpini, acho que no Vitória a gente tem que exaltar o William Oliveira, né? Que tá num momento iluminado, fazendo gols, fez aquela
ganhou a partida basicamente ali contra o Atlético Mineiro, então começa a dar esperanças. A gente começa a ver coisas no Vitória que a gente não estava vendo. Eu tinha falado quando a gente palpitou aquele jogo Atlético Mineiro e Vitória, o Vitória e Atlético, eu estava muito sem confiança na capacidade do Vitória conseguir minimamente. A gente via, não ganhou a primeira, será que consegue ganhar a segunda? Eu disse, não, foi lá e ganhou. Aí vai para o Red Bull, aí eu acho que é mais 500, assim, é outro momento, né? Acho que o Red Bull lida menos com oscilação do que o Atlético Mineiro, por exemplo. Pô, sem falar no aporte financeiro, né, cara? Não dá para comparar a marca de bebida com o site de acompanhante. Pois É é, muito e mais assim, dinheiro no Braga. Para a gente ficar na comparação justa, né? Como é que ganha do Atlético e perde para o Red Bull? Não é assim, né? O Red, como eu falei, o Atlético, junto com o São Paulo, acho que são os dois times que fizeram um primeiro semestre excelente e estão chegando agora nesse meio do ano, na Série A, oscilando muito. A gente viu o São Paulo perdendo para o Vasco de 4-1, a gente vê o Atlético Mineiro não conseguindo, perdendo para o Vitória, não conseguindo vencer do Fortaleza em casa. E aí junta tudo, né? Desfalques por lesão, de jogadores convocados para a Copa América, todas essas coisas que dificultam. Enquanto o Red Bull Bragantino está lá. 1.000 jogadores jovens, assim, um técnico experiente que... E o projeto também do Braga, né, cara? O projeto do Braga é muito em cima desse planejamento próprio que ele já tem há vários anos. Né? Eu acho que uma terceira vitória consecutiva para o Vitória seria, assim, uma coisa fora do radar. Então, eu vou tratar com alguma normalidade essa derrota. Já o Atlético Mineiro e Fortaleza, esse eu acho engraçado, porque cada rodada que passa, eu fico olhando para o Fortaleza e eu fico, tá vendo que eu tinha razão? A dificuldade do Fortaleza de manter uma linha reta, de estar todo mundo mobilizado rodada após rodada. Eles vêm um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, onde o Atlético não perde para quase ninguém, que tem um grande histórico. Eu vou lá e vou fazer meu showzinho, tá? Vou jogar, vou atrás. Não vou facilitar para o Atlético, não. E vai e não facilita. Só que é isso. Aí pode ser que próxima rodada enfrenta um time mais abaixo da tabela e perde. É muito complicado. É muito difícil prever o rodada após rodada do Fortaleza. É o time do aleatório. Vai ter muita dificuldade para mobilizar em todos os jogos. Assim, a gente tem que esperar o Fortaleza nos jogos grandes. É isso que a gente tem que... Quer apostar nas difíceis do Fortaleza? Vamos apostar no Fortaleza e Flamengo, Fortaleza e Palmeiras. Quando é com os grandão, podemos lá, porque o grau de mobilização dos caras é lá no alto. É incrível, é incrível. Mas assim, a oscilação isso aí que a gente tá, é muito curioso. Enquanto o Bahia... Eu gosto demais do Bahia. Show, né? Que show, né, do Bahia. Que triunfo, meu. 4-1. O que está acontecendo com o Bahia nesse momento? É um time que está brigando pelas primeiras posições. Mas assim, como... Pelo título. Para mim, está brigando pelo título. Exato. E assim, perdeu para o Flamengo. Pô, perdeu fora de casa para o Flamengo num jogo muito duro que o Bahia combateu. Aí agora ganhou do Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro... Opa, como assim o Cruzeiro não está bem? O Cruzeiro vinha de vitórias consecutivas, o Cruzeiro está muito organizado. O Matheus Pereira está jogando muita bola. O Cruzeiro é uma das surpresas. Para mim, nas primeiras posições, o Cruzeiro está lá. É uma surpresa, eu não estava esperando. Eu espero que o Cruzeiro melhore com os reforços que estão chegando na janela. Isso é outra coisa. Nesse momento, não tem esses reforços da janela. Nem Cássio está jogando. Quem está jogando é Anderson, que foi do Náutico, do Santa Cruz, do Atlético Paranaense. Está jogando os meninos da base, é o Gabriel Veron e o Matheus Pereira. Esse é craque. E aí o Bahia vai lá e diz, não, tudo bem. O jogo foi condicionado, tiveram momentos, teve
teve acontecimentos na partida que condicionaram um placar mais elástico. Ok, isso aí não se tira. Mas isso só vai acontecer com quem busca. E o Bahia é um time que busca, é um time que luta, que não para de atacar, que vai para cima, que tem muitos bons jogadores, que o Cauli, por exemplo, que não está na melhor forma técnica dele, ele vai e sai, não está bem, mas o Everaldo não para de fazer gol, o Everton Ribeiro continua jogando bem, o Caio Alexandre dominando o meio-campo, o Tassiano, outro grande momento do Tassiano também, o Biel. Como pode o Biel entra em campo todo jogo e ele entra muito bem? O Biel, para mim, desse Bahia, é o 12º jogador. Assim, não tem para onde fugir. Assim. Eu não acho nem que ele devesse ser titular hoje. Acho que o time titular tá legal. Mas o Biel entrando no segundo tempo é sempre uma fumaça que ele bota. E aí, na partida contra o Cruzeiro, o Estupião marcou gol. Pô, o Estupião é um centroavante e aí gol da motivação. Então, quando em algum momento ali o Everaldo não estiver nesse melhor momento, e o Everaldo, ele calou todas as críticas que a torcida do Bahia tinha dele. O Everaldo mudou a chavinha completamente. Ninguém mais lembra do Everaldo do ano passado. O Everaldo desse ano é um dos artilheiros da Série A. É um dos jogadores. E vamos, inclusive, falar no próximo bloco sobre isso, né? Tem todo um contexto desse momento da artilharia da Série A. Bem curioso também que a gente fala no próximo bloco. Mas é isso, assim, Bahia, muito bom, briga pelo título, não dá para apostar quanto que vai durar para essa briga, mas a gente tá indo naquele caminho, a gente falou. Eu tô otimista também. É um time que vai lutar para Libertadores, vaga direta, vai buscar ali pelas 4, 5 primeiras colocações. E tá conseguindo, tá mais do que isso, tá pau a pau com Palmeiras e Flamengo, líder e vice-líder da competição. Então, olho do Bahia que está dando felicidade para o futebol nordestino. Outro ponto outra estrela protagonista nesse futebol brasileiro que vem do Nordeste. É isso, galera. Mandar um abraço também para os nossos parceiros aí que estão sempre retransmitindo conteúdo da Sintonia Esportiva. Um abraço para a galera aí nas rádios parceiras, nos canais de streaming, pessoal da Rádio Oeste Rio, Rádio Carioca Futebol, Rádio Brasil Esportes, Antenada Net, Rádio Frequência Executiva, Web Rádio Princesa do Oeste, Canal Cidade, Futebol na Canela, Hora Esportiva, Rádio e TV Torre Norte, Caminho do Gol, Ed Pira, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio De Volta ao Passado. A gente vai finalizando aqui esse nosso primeiro bloco do Firula e Rapadura. Vamos para um rápido intervalo, beber uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo do bloco do nosso Firula e Rapadura, podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou João Jales e chego aqui com os comentários do meu parceiro, Gabriel Itajara. Vamos para o segundo bloco. Segundo bloco, hora de intermediária, hora de bate-papo, resenha da nossa meiuca. Vamos começar falando de um negócio que a gente tinha começado já no primeiro bloco, né? E agora no segundo bloco nós vamos puxar aqui essa briga pela artilharia da Série A. Porque estão opostos na tabela, mas brigam pela artilharia, né? Everaldo e William Oliveira fazem um duelo Bavi também na artilharia do Brasileirão. Enquanto uma equipe está no G4, a outra vive o drama da luta para se afastar da zona de rebaixamento. O Bahia briga pelas primeiras posições da tabela e tem o atacante Everaldo no seu elenco, né? Um dos destaques da equipe, como já falou o nosso querido Gabriel Itajara. Do lado do Vitória, o destaque é o volante William Oliveira, que chama atenção nessa equipe do Vitória que luta para tentar aí encontrar o seu melhor futebol nessa temporada. O Bahia tem mais que o dobro de pontos que o Vitória, né, Biel? Tá aí, o Tricolor tem 21 pontos, o Rubro Negro tem apenas 9.
Ainda assim, Everaldo e William Oliveira marcaram os mesmos 5 gols na competição. E sabe quem é que vem na vice-liderança, na cola dos dois? Simplesmente os caras assim, ó. Pedro do Flamengo, Mastriani no Atlético Paranaense, Verratti no Vasco, Wesley no Internacional. Todos eles têm 4 gols até agora. Rapaz, o tempero do gol anda diferente em Salvador, hein, Biel? É isso, tá muito. Até o Paulinho, que foi o artilheiro do Brasileirão no ano passado, também está ali entre os artilheiros com 4 gols, né? Mas aí o William Oliveira, de longe, é o mais difícil de entender, né? É muito legal, eu estou me divertindo muito. Ele nem é atacante, né? Ele é volante, né, cara? Era meio campista, saca? Aí no meio de um monte de atacantes ali. Se a gente pegar ali pelos dados do site O Gol, na carreira inteira do William Oliveira, ele tinha marcado 7 gols. Antes assim, não... Esquece esse ano. Esquece esses... Que loucura, cara! Exatamente. Ele tinha, a carreira inteira dele tinha 7 gols, e aí chega na Série A, ele é o artilheiro. Artilheiro da competição, com 5 gols. É muito diferente. Assim, ele demonstrou, né? Ele era um dos bons volantes. Eu gosto muito gostava desde do Campeonato Baiano, que a gente acompanhou e comentou muito aqui, daquela dupla de volantes ali, porque jogava diferente, né? Não jogava com 3 volantes o Vitória naquele momento. Era 2 volantes com o Mateuzinho na frente. E aí, os 2 volantes geralmente ficavam ali, o William Oliveira ou outro, e o Dudu. Acho que o Dudu era o cara garantido ali nesse time. E o Dudu acabou machucando, sai do time, volta. Tem um momento que... E aí o time inteiro dá aquela desandada, né, que a gente viu, muitas derrotas consecutivas. E aí, na melhora do time, passa muito pelos pés e pelos gols do William Oliveira, né? Ele faz gols importantes, e que a gente já comentou aí. E aí ele chega numa artilharia improvável. E aí, além disso, né, que eu comentei dos gols, né? Outra coisa engraçada de uma coincidência entre Série A e B. Artilheiros que são volantes que nunca tiveram essa característica de ser fazedor de gols, que a gente, tudo bem, assim, volante fazedor de gols, a gente já viu. Paulinho mesmo, você lembra? Quem não lembra do Paulinho, a quantidade de gols que o Paulinho fazia, querendo ir mais longe ainda, acho que o Frank Lampard, né, era um daqueles volantes que chegava muito na área, fazia muito gol, chutava muito. A gente vê até mais fora do que aqui, mas volante artilheiro não é uma novidade. Para esses volantes, William Oliveira e Marcão, como artilheiros, nem a família deles esperava. Isso daí eu não tenho. Não tinha o mais otimista na família deles que falava: não, vai dar lá para a 10ª rodada do Brasileirão, o William Oliveira é artilheiro da Série A. Não duvido esse daí que apostou nessa. Nem nos sonhos mais doces, eu acho que o próprio William Oliveira se imaginava brigando pela artilharia do Brasileirão no meio de um monte de atacantes nesse momento da competição. E o Vitória na situação que está, né? Ainda tem esse agravante, vamos dizer assim, porque, enfim, é um cara que destoa do resto do elenco nesse momento. O elenco ali tentando sair ali daquele lamaçal que é a zona do rebaixamento, conseguiu um suspiro naquela sequência positiva muito breve, né, que teve Vitória, mas já voltou a perder, já voltou para o Z4. E o William Oliveira segue na motivação de tentar mudar esse destino do Leão Baiano, né? Eu acho que ele é um cara que, de fato, é o grande destaque desse time, para além daquilo que a gente já falava no começo da temporada, falava super bem do Léo Condé, a gente tem a nossa desconfiança em cima do Thiago Carpini, mas a gente sabe que o elenco do Vitória também tem suas qualidades, passa por um momento, de fato, de baixo nível técnico, mas tem suas qualidades, tem seus rompantes também de brilhantismo. E o William Oliveira é um cara que está tentando carregar meio que nas costas isso também, nesse momento do Vitória, né, Biel? É isso, né? O Vitória precisa desses jogadores, né? Desse bom momento, mas isso daí
não vai dar para viver disso, né? Uma das coisas que a gente tem que pensar aí nesse time do Vitória é como vai se dar aí essa janela de transferência, né? O Carpini, mas com qualquer coisa que a gente discorde dele, né? Ele está fazendo um trabalho difícil, né? Que é mandar embora um monte de jogador que é querido pela torcida. Foi o Matheus Gonçalves já embora, o Zeca já foi embora, o Zeca é capitão. O Zeca era capitão do título, capitão do título da Série B e capitão do título do Campeonato Baiano do fim do jejum. Então não é fácil para o Carpini. E agora ele vai estar fazendo o trabalho sujo. Aí nesse meio desse trabalho sujo está conseguindo alguns resultados. Vamos ver. De qualquer forma, a gente teve a notícia, né, do Luiz Adriano afastado desse elenco. Se a gente fosse imaginar alguém artilheiro aí nesse Vitória, poderia ser o Luiz Adriano, também. né? Eu sempre achei que o Luiz Adriano fosse chegar no Vitória e de fato fosse fazer e acontecer, né? Não tá Era muita essa expectativa. Prestes a acabar a trajetória do Luiz Adriano aí no Vitória. Então, complicado. Vamos ver o que Carpini... E aí, querendo ou não, esses jogadores abrem um pouco espaço na folha salarial. Vai ter um momento aí, vamos ver o que é que o Vitória apronta aí nessa janela de transferência. Se não melhorar basta, se não trouxer qualidade, essas vitórias, essas 2 vitórias consecutivas, e aí, lógico, depois foi a derrota para o Red Bull, mas foi um momento de esperança da equipe, vai ficar só numa ilusão. Não vai ter sustentabilidade sem mais jogadores. Né? Agora vamos chover no molhado um pouquinho aqui. Vamos falar bem do Everaldo, porque é isso, né? Chover no molhado, falar de Everaldo bem no Bahia. O Bahia tá bem, Everaldo também tá bem. E nessa briga pela liderança da artilharia é também um reflexo positivo desse bom momento do esquadrão tricolor, né? Exatamente. Eu tinha falado a gente conversou algumas vezes sobre o Everaldo, né? Sobre a importância que ele traz para a equipe. E a gente vê o Everaldo é esse jogador, o artilheiro da equipe, tem 8 gols no ano, aí não fez tantos gols assim, no Campeonato Baiano ele fez 2 gols, então não era unanimidade até começar o Brasileiro. E assim, taticamente ele faz uma função muito importante, porque quando o Bahia vai se defender, um dos jogadores que volta ali do ataque para marcar lateral, para fazer a recomposição, é o Everaldo. Ele libera um pouco a vida do Everton Ribeiro, do Cauli. Então, enquanto o Tassiano e o Everaldo são os homens gols, não sei o quê, aqueles jogadores do ataque, mas eles são os que mais correm. Acho que são os 2 artilheiros do Bahia, deve ser os 2 artilheiros do Bahia na temporada, mas são os jogadores que mais correm, que mais marcam. Eles marcam desde lá da frente. E aí facilita a vida do Everton Ribeiro. Facilita a vida do Cauli. Facilita a vida de muita gente ali. E aí, consequentemente, na defesa, o time vai chegar mais protegido, porque aí o cara tá... É muito complicado, que a gente, quando elogia um atacante por ajudar na marcação, vira uma coisa meio folclórica, né? O Gabriel Jesus na Copa do Mundo, que ele ajudava a defesa, mas não fazia gol. Acho que não é assim. A gente sabe como o futebol hoje funciona, entende que os jogadores de frente têm que marcar. E no caso do Everaldo, ele não só marca muito, ele está contribuindo com gols. Então, está saindo longe aí dessa história do folclore do atacante que ajuda na marcação e não faz gol. Mas está tendo um refresco com a torcida, né? Ele é merecedor desse refresco. A gente lembra, acho que, eu não lembro, foi 3 ou 4 gols no ano passado. Teve uma partida naquele momento decisivo da Série A, o Bahia lutando contra o rebaixamento. O Bahia teve uma goleada. Acho que o Everaldo marcou 4 gols. Assim, foi um momento assim, meio aleatório. Ninguém estava esperando o Everaldo muito mal no campeonato. E ele vai e faz gols importantes numa vitória fora de casa do Bahia. E ainda assim a torcida não tinha perdoado ele, né? A torcida já estava pedindo um centroavante para essa temporada. Talvez hoje, nesse momento, 25 de junho de 2024, o Bahia não precisa de outro centroavante.
É isso, tá dado então o recado aí. Ficar aí também a reflexão para a galera da torcida tricolor aí do Esquadrão Tricolor, torcedores do Bahia. Também a felicidade do torcedor do Vitória pelo bom momento do William Oliveira. E a esperança aí também de escapar do Z4, o Leão Baiano. Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos continuar falando de destaques das equipes nordestinas, mas agora vamos falar de dinheiro, meu irmão. Vamos falar de gol, não. Vamos falar de Cacau, Bufunfa, Tutu, mercado da bola. Gabriel Itajara já estava aí falando de janela de transferência, tananã, não sei o quê. Semana passada falamos, inclusive, de uma grande negociação envolvendo um jogador de uma equipe nordestina, né, o paraibano Pedro Lima, que foi negociado aí com o futebol inglês, né, foi lá para Wolverhampton. E a gente tem aí na sequência essa semana também uma outra novidade, né, que foi, de fato, o fechamento da negociação de Chaves, né, o jogador Johannes Chaves do Bahia. Ele se transferiu de vez também aí para o futebol francês, ele foi para o Lens, e é também aí uma das grandes contratações, uma das grandes movimentações financeiras no mercado da bola, envolvendo equipes nordestinas. Trouxe aqui também uns dados aqui, né? A gente trouxe aqui um material que foi também coletado pelo pessoal do UOL Sport, o Cássio Zirpoli também, né? O blog do Cássio Zirpoli também trouxe isso aí. Também tem dados do Transfer Market aqui, né? E eu acho que dá para a gente trazer um recorte bem interessante. Primeiro, a gente fazer o top 5 das vendas mais caras do futebol nordestino. E a gente tem também material para um top 5 das compras mais caras. Você acha que o time nordestino tem dinheiro? Não? Ah, meu irmão, segura aí que vamos puxar os valores. Biel, Pedro Lima em primeiro lugar, em segundo lugar fica o Chaves, né? E aí os valores, a gente já tinha falado antes, né? Pedro Lima, 30,7 milhões de reais. Johannes Chaves rendeu aí 25,7 milhões de reais. E aí o terceiro lugar foi o Moisés, do Fortaleza, né, quando foi vendido do Lion para o Cruz Azul do México. O quarto lugar é o Lucas Ribeiro, que jogava no Vitória e foi vendido ao Hoffenheim, da Alemanha, por 16,03 milhões de reais. E em quinto lugar, o Gregório, que hoje está jogando, voltou para o futebol brasileiro, né? Ele tinha sido negociado antes pela equipe do Bahia. Hoje ele está jogando no Botafogo. Antes ele estava no Bahia, foi vendido para o Inter de Miami por 15,71 milhões de reais. Fechou o top 5 das vendas mais caras no futebol nordestino. As compras mais caras também, uma grana boa, hein, Bel? O primeiro lugar é Caio Alexandre, né? Que foi comprado aí, se transferiu do Fortaleza para o Bahia. O Bahia pagou 24,3 milhões de reais no Caio Alexandre. Segundo lugar, Jean Lucas, saiu do Santos para ir para o Bahia, e aí o Bahia pagou 24,2 milhões. Moisés, a volta de Moisés para o Brasil, né? Quando ele vem do Cruz Azul de novo para o Fortaleza, foram 18,4 milhões, terceiro lugar. Em quarto lugar foi a compra do Chaves, né, quando ele estava lá no Independiente Del Valle, e aí o Bahia ofereceu 18 milhões por ele, comprou. E em quinto lugar foi a vinda do Cauli para o Bahia. Quando ele veio para o Bahia, ele veio comprado do Ludogorets, e aí o valor do Cauli foi 13,8 milhões. Cara, fortalecimento do futebol nordestino passa, sobretudo, por esse elemento financeiro, né? É também interessante a gente falar em como as SAFs contribuem para esse momento e também falar de boa gestão, comprometimento dos torcedores, dos dirigentes, tudo isso é que juntos formam aí essa fórmula de sucesso, né? Para esse bom momento econômico do futebol nordestino, né, Biel?
Exatamente, João. Até para a gente pensar assim, ó, nessa tabela de compras, eu acho que a gente vai passar aí pelo menos no mínimo 2 ou 3 anos e essa tabela pode até mudar. Os jogadores deve mudar, porque os investimentos estão aumentando cada ano, mas não vai mudar os times. Tanto Fortaleza quanto Bahia devem ser os times que vão liderar essas 5 primeiras colocações sempre. O Bahia, pelo óbvio, é o time do Grupo City, tem dinheiro para isso. Inclusive, né, a segunda venda que é do Bahia é de um jogador que veio caro, não está entre as primeiras transferências, né, do futebol nordestino, mas foi um jogador caro, um investimento para o futuro do Bahia, que não deu certo, o jogador não se firmou no Bahia, foi emprestado para o Independente Del Valle, que foi onde ele jogou bem e foi vendido pelo preço que rendeu a segunda maior transferência, maior venda do futebol nordestino, o jogador do Bahia. Então a gente começa a perceber por aí, né, o movimento. O que transforma o movimento do Fortaleza ainda mais bonito da gente ver, né? Porque não tem SAF, não teve um grupo City despejando dinheiro. Foi todo um trabalho O Lion é a SAF recém-formada, né? E aí o Marcelo Paes deixou de ser presidente e virou CEO, né? Exato, que é até um movimento polêmico, né? Tem gente que tem medo de que isso possa ser uma perpetuação de poder, mas isso aí já é outra conversa. Mas o Fortaleza em si, essa reestruturação em si, a SAF do Fortaleza não tem investidor. Não tem alguém como um fundo árabe fundo árabe não, né? O fundo do City, né? Que é de Abu Dhabi, se eu não me engano, que despeja dinheiro. No Fortaleza não foi competição, é dinheiro, é o time jogando bola para fazer dinheiro, para fazer mais dinheiro e assim, e aí consegue contratar o Caio Alexandre, que não foi barato, mas não era as maiores compras do futebol nordestino, mas quando vendeu ele para o Bahia, fez a quarta venda ali, né? Foi a quarta venda? Não, né? Fica ainda atrás O Caio Alexandre? Isso. O Caio Alexandre foi a venda mais cara que o Fortaleza fez para o Bahia, né? Para a venda interna ali, né? Mercado interno, Brasil, de clube brasileiro para clube brasileiro e clube nordestino para nordestino. Isso foi a coisa mais legal, assim. O Caio Alexandre era um jogador que estava sendo buscado pelo Palmeiras e pelo Corinthians. Palmeiras campeão nacional, Corinthians o Corinthians, e aí quem contrata ele é o Bahia. Ele sai do Fortaleza para ficar no Bahia. Isso aí é muito legal assim, para o futebol nordestino, para a gente entender o que está acontecendo. E esse novo momento, né? É muito dinheiro acontecendo, é muita coisa surgindo. Vamos ver aí o que é que o esporte vai conseguir fazer com isso. A venda do esporte é milionária, é uma venda que pode mudar o patamar do clube. Vamos ver o que é que ele consegue, né? Você vai conseguir reinvestir esse dinheiro para a janela de transferência, para garantir o acesso, que o esporte precisa garantir o acesso. Esse ano o esporte, antes mesmo dessa venda, tudo bem que essa venda agora equilibrou as contas, mas o esporte foi para o all-in, contratou jogadores muito caros, caros para a realidade, né, do esporte na Série B, né? O Romarinho custando 1 milhão, o Barleta custando também seus milhãozinho, cada jogador ali valendo uma coisa assim, fora luva, fora salário, que são jogadores caros. O Luciano Castan veio do Cruzeiro, saiu da Série A para jogar no esporte na Série B. Então deve ser um dos bons salários do esporte ali nessa Série B. Então é um grande investimento. Agora deu uma aliviada, né? Tudo bem, era um dinheiro que não foi do nada, não surgiu do nada, era o dinheiro da Liga, né? O dinheiro da Liga chegou, o esporte investiu, aí com essa venda agora alivia tudo. Vamos ver o que o esporte... Acho que o esporte tem que investir em estrutura. Se o esporte investir em estrutura, principalmente de base, revelar aí um Pedro Lima a cada 5 anos, e aqui estamos falando desse nível de venda, né? Quando eu falo a cada 5 anos, é para ninguém também achar que todo ano vai conseguir uma venda dessa. Não é uma coisa assim fácil e costumeira, né?
vamos ver, o Sport precisa investir muito, porque precisa voltar para a Série A, para precisar ter dinheiro para conseguir chegar próximo aí do Bahia e do Vitória, que estão nadando de braçada no Nordeste. Estão nadando de braçada com alguma tranquilidade, financeiramente e esportivamente. É isso, né? Muito bem falado aí, nosso querido Biel. Galera, nós vamos agora finalizando esse segundo bloco, né? Não antes de mandar um alô aí para os nossos queridos parceiros aí, um oferecimento @lojinha do Duran. Meu irmão, se você quiser aí a camisa do seu time do coração, futebol, basquete, futebol americano, enfim, o que você estiver procurando aí de camisa esportiva, acessa lá no Instagram, @lojinha do Duran, e faz o pedido da sua camisa do time do coração. Se você também quiser fortalecer o nosso trabalho aqui do Firula e Rapadura, você faz uma doação na chave Pix firulaerapadura@gmail.com, ou pode doar também pelo PicPay lá no nosso perfil @Firula e Rapadura lá no PicPay. Não sai daí que a gente acabou o segundo bloco, mas a gente volta para o terceiro bloco com a nossa lista de palpites da semana. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco, aqui no meu, no seu, do nosso Firula e Rapadura. Eu sou o João Jales e estou aqui com meu parceiro Gabriel Itajara nos comentários. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, finalzinho de programa, é hora dos palpites da semana, com a nossa lista aí de jogos envolvendo clubes nordestinos. E olha, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Primeiro jogo da lista, jogão, hein? Série D. Vamos começar com Série D hoje, hein? América de Natal e Souza, pela Série D. E aí, Biel? Mecão ou Souza? América de Natal. Eu também, viu? O Souza, de fato, o Dino tá meio devagar aí na Série D. Vou de América de Natal também. Próximo confronto, Sampaio Correia e Atlético. Jogo da Série C acontece hoje. E aí? Sampaio ganha hoje, Biel? Meu Sampaio Corrêa vai chocar o mundo ao vencer o Atlético. Rapaz, eu vou com você, viu? Sentir confiança no seu palpite agora, vai chocar o mundo. Vai. O Bolívia querida vai ganhar hoje do Atlético para ajudar até o Botafogo. Acredito em você, Sampaio. Próximo confronto, Série C também, Confiança e CSA. É um confronto que vale muito para as duas equipes, principalmente para o CSA, que está lá fundado no Z4. O jogo é em Sergipe. E aí, Biel? Minha vontade era dizer vitória do Confiança para chegar naquele jogo dramático contra o Náutico, né? O Náutico e Confiança ali, com o Mazola animado. Mas eu sinto que vai ser um empate daqueles morre os dois abraçados. Estou confiando também em você, viu? Hoje estamos fechando tudo hoje. Vou também no empate aí de Confiança e CSA. A única confiança que eu tenho desse duelo é a igualdade no placar final. Próximo jogo, Botafogo de Ribeirão Preto e Sport, Série B. O jogo lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E aí, Biel? Agora o Sport ganha fora? Eu acho que ganha, mas eu digo para todo mundo, não vem atrás de mim, porque sempre que eu estou apostando no esporte está dando errado. Então, rapaz, eu acho, agora me permita discordar de você, Biel. Eu acho que esse jogo tá me cheirando a empate, cara. Botafogo é meio encardido quando joga no estádio Santa Cruz, dá trabalho para jogar lá em Ribeirão Preto. Vem num bom momento. Venceu o Santos. Pois é, né? Não vai ser fácil, não. Mas eu acho que o Sport está precisando tanto dessa vitória que aí eu vou apostar, né? Eu acredito que tem qualidade para isso. Não sei se vai conseguir. O Sport oscila demais, né? É difícil.
Eu prefiro ficar com o empate mesmo. Vou discordar de você nessa. Próximo jogo da lista. Série B de novo. CRB e Brusque. CRB e Brusque no Rei Pelé em Maceió. E aí, Biel? O Galo da Pajuçara. Outro 1-0 daqueles difíceis, igual foi contra o Guarani. Pra todo mundo ficar. Pô, esse time não vai. Tá a cara do CRB, né? Esses jogos assim. Chorado, sofrido, placar magro, apertado. Eu vou com você também. Eu vou de Vitória CRB e vai ser, menos de 2,5 gol. Vai ser 1-0, 2-0 se for muito. Eu digo que o Brusque não marca, não. É isso, né? Para o próximo duelo, Fortaleza e Palmeiras. Agora é coisa de gente grande. Agora é Brasileirão. Arena Castelão, Fortaleza e Palmeiras, Biel. Para dizer que eu cumpro o que eu tô dizendo, vai dar Fortaleza. Eu também, viu? Eu vou com você nessa. Essa eu vou de Lion também. Nossa Senhora. Eu acho que o Fortaleza vai para cima desse Palmeiras do Abel, com aquele jogo feio do Abel Ferreira, bicho. Ele não tem mais o Hendrick ali, sabe? Fortaleza sofreu menos também com os desfalques, enfim. Acho que vai dar Lion. Agora, o próximo jogo dessa lista, Biel, Bahia e Vasco, Biel. Rapaz, eu acho que é um pouco fácil que vai dar o Bahia, sabe? Mesmo a vitória do... Acho que mudou. O Vasco não é o mesmo que daquela sequência do Álvaro Pacheco, né? Assumiu o interino aí, o Paiva. Mas o Bahia está muito bem, não perde jogando em casa. E o Vasco para o Bahia é obrigação jogando em casa. O Bahia hoje olha para o Vasco e sente a obrigação de vencer. Mas a obrigação do Bahia é triunfar mesmo diante do Vasco, porque não tem condição. O Vasco tá ali, olhando para o retrovisor ali, Z4, o drama todo, Bahia na ponta, mas também tem a variável aí do Paiva. Esse treinador interino do Vasco é curioso. Todas as vezes que ele assumiu a equipe, o time jogou bem. A gente transmitiu aqui na Sintonia Esportiva, né? O duelo, né? Essa goleada do Vasco. Foi incrível, e foi um time completamente diferente, cara, do que eu tinha observado em outros jogos do Vasco. Assim. Me lembrou muito mais o Vasco inspirado, comandado pelo Ramon Dias, do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Exato. E entrou eu acho que pode dar uma engrossada, mas eu ainda acredito também. Vou com você. Eu gostei muito quando entrou os meninos da base, ó, aquele Leandrinho e o Estrela, cada um marcou um gol, né? Um menino rápido, habilidoso. De fato, o Vasco não vai ser bolinho, não. Não vai ser bolinho pro Bahia, não. Mas eu ainda acho que vai dar Bahia. Eu também acho. Vamos botar aí, ambas as equipes marcam, mas o triunfo é do Bahia. Fluminense e Vitória. Esse aí foi para encerrar o episódio com chave de ouro. Fluminense e Vitória. Fluminense demitiu Fernando Diniz. Vitória aí querendo sair do Z4 de novo. O Fluminense lá na lanterna. E aí, hein, Biel? Esse jogo é um jogo dos desesperados, cara. Eu acho que, tipo, é aquele tipo de jogo que a gente olha assim, vai entrar todo mundo em combustão instantânea, assim. Pum, explode. Não sei o que fazer. Os dois times só perdem. Tudo bem, o Vitória até tá num momento melhor, apesar de ter perdido para o Red Bull. Mas os dois times só perdem, não tá conseguindo ganhar de ninguém. Muita dificuldade. Crise no Fluminense. Diniz demitido. Tá aí uma que eu não sei. Eu vou falar pela nossa obrigação. Pela nossa obrigação. Mas o famoso, eu não faço a menor ideia do que pode acontecer nessa partida. Eu vou apostar no Vitória porque eu sou ousado. Rapaz, eu vou de empate, viu? Esse jogo tá com cara de empate, os dois morrendo abraçados. Ô, coisa fofa.
É mais ou menos isso, eu acho. É E isso. eu não sei nem dizer se vai ser um empate sem gols ou com gols. Porque é desse jeito que você está falando mesmo, viu, Bel? Esse jogo, Fluminense e Vitória, vai ser sinistro para as duas equipes e vai ser pior ainda para quem sair derrotado desse duelo. É isso, galera. Finalizamos aí mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura. Se você quiser aí acompanhar mais dos nossos conteúdos por aí, você acompanha lá nas nossas redes sociais. Segue a gente tá lá no Instagram, estamos também no Threads, estamos também no nosso canal no YouTube. E é isso, né? Lógico, você também acompanha a gente nos agregadores de podcast da sua preferência. A gente está lá no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, também estamos lá no Amazon Music, né? Estamos nos principais agregadores aí. E, lógico, segue também a Sintonia Esportiva, né? Tá aí presente os perfis da Sintonia no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Threads, em tudo quanto é lugar também, o canal da Sintonia no YouTube. Segue ela também nas redes sociais para ficar por dentro do nosso conteúdo aqui da Sintonia Esportiva, da Sintonia Campeã. Biel e Tajara, é sempre um prazer enorme estar com você aqui no Firula, meu querido. Prazer todo meu, João. Obrigado a todo mundo que tem nos ouvido aí. Sigam nos acompanhando, vá seguindo nas nossas redes sociais, contribua quem puder contribuir com nossa continuidade. Vamos para cima aí, mais uma semana, como a gente não cansa de dizer, é o futebol nordestino protagonizando o futebol brasileiro. Acho que isso aí é o mais legal do que a gente consegue cobrir e acompanhar aqui no Firula e Rapadura. É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem, nesse horário alternativo de Eurocopa, né? Às 8 horas da manhã, na quarta-feira. Valeu, valeu e tchau, tchau. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.